E depois de muitos pedidos lá no Instagram, finalmente vai sair a aula desse post. Sério, uma galera foi me pedir pra trazer essa aula. Eu não ia trazer até porque eu já tinha gravado muita coisa pra ela lá no Instagram, que inclusive, se você não me segue, é esse que tá aparecendo aqui na tela. E como vocês insistiram muito e eu não sou de negar muita coisa pra vocês, então eu gravei essa aula, a aula ficou muito boa mesmo. Mas é aquele negócio, velho. Vocês foram lá, pediram pra gravar a aula. Inclusive, o que eu faço aqui nesse canal é coisa que eu poderia estar muito bem vendendo pra vocês. Poderia fazer um curso e simplesmente vender. Mas eu preferi colocar esse conteúdo aqui de graça pra que você possa aprender também. Então valoriza nós, velho. Deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta o que é que você achou. E também já tira uma fotinha aí da tela do computador, tira um print, posta lá no Instagram, me marca, eu vou estar respondendo vocês. Se fizer o estudo, também me marca, uma galera lá me marcou. Fui lá no post, pá, curti, comentei. E é isso aí, bora cada vez mais fortalecer a nossa comunidade e bora pra cima. E já vamos começar aqui a nossa aula. Vocês vão perceber que é um post bem simples de se fazer, as técnicas são bem simples, só que o resultado final fica a coisa mais linda. Então bora lá, já vou começar aqui jogando a nossa garrafa aqui dentro do nosso arquivo, tá? E já vamos criar uma cor sólida. Calma lá, vou jogar a garrafa aqui pra cima. E a gente vai selecionar aqui a cor da garrafa, tá? Vou selecionar esse verdinho aqui, tá legal? Perfeito. E por enquanto, a gente pode apagar aqui a nossa garrafa. Com a nossa ferramenta de texto, o atalho T, a gente vai escrever o nome do Guaraná aí, que é o Natu. Inclusive, eu nunca vi pessoalmente esse Guaraná, não sei nem se presta. E dá um Ctrl T, ajusta o tamanho, rotaciona ele aqui. E aqui em cima, nessa partezinha aqui, ó, a gente vai colocar menos 90 graus, tá? Que aí ele já vai ficar certinho, retinho. Dá um Enter e vamos mudar essa fonte antes de continuar. Deixa só essa aqui, ó. Armor Piercing 2.0. Também vai estar nos arquivos aí na descrição, tá? Eu vou revelar aqui a camada da nossa garrafa novamente, só para eu pegar essa corzinha meio amarelada aqui do nome da Natu aqui da garrafa mesmo, tá? Seleciono a mesma cor, perfeito. Vamos apagar aqui a garrafa. Dá um Ctrl T na palavra Natu. Ajusta aqui o tamanho. Vamos aumentar aqui bastante. E também já aproveita e vem aqui nesse Tzinho, ó, que tá com a seta para baixo e para cima. E é só arrastar para o lado e ele vai esticando o texto. Vamos colocar aqui em 120, já tá legal. Vem aqui em cima e centraliza tudo. Perfeito. Eu vou agrupar o texto com a cor sólida, com o nosso BG. No BG a gente praticamente não vai mexer mais, vai ser só mais uma alteraçãozinha. E o que é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma camada em branco e a gente vai fazer a questão da nossa sombra aqui nesse BG. A luz nesse post vai vir desse lado de cá, e então a nossa sombra automaticamente vai vir para cá, né? Então vamos aqui apagar isso aqui. Cria uma camada em branco. Com o pincel a gente vai selecionar aqui a cor do nosso BG, tá? Clicando Option ou Alt, ele vai aparecer a lupinha, o conta-gotas, e aí é só a gente selecionar a cor do BG. Vem aqui e arrasta para baixo, tá? Deixando quase que no preto 100%, mas não deixa no preto 100%. É uma regra, tá? Isso é regra. Quando for fazer sombra, nunca deixa preto 100%, a não ser que seja um preto e branco, aí não tem muito o que se fazer. Mas quando tem cor, deixe sempre aqui com um pouco de cor, não deixe o preto 100% para fazer as sombras, tá? E com o nosso pincel agora, tira toda a dureza dele, dureza em 0, aumenta bastante o tamanho, e a gente vai vir dando os cliques aqui do lado onde vai ser a nossa sombra, que no caso é esse lado de cá. Não clica aqui assim dentro, ó, porque então senão a sombra vai ficar muito forte. Então é só aumentar bastante o tamanho do pincel, tirar a dureza e clicando aqui por fora mesmo, que ele já vai fazendo essa sombra mais suave, tá? Caso você ache que ela ficou muito dura, você vem com a ferramenta de borracha, com o atalho E, e é só dar uns cliquezinhos aqui do lado onde vai ficar a luz. Depois ajusta na opacidade, 80%, 70%, vou deixar 70% por enquanto, qualquer coisa depois a gente ajusta novamente essa sombra, tá? Agora eu vou fazer a luz, então a gente vai criar uma outra camada em branco, vamos selecionar essa mesma cor aqui do BG, tá? E com o pincel, também com a dureza em 0, nós vamos dar um clique com o pincel um pouco grande aqui nesse canto. Pronto, deu o primeiro clique,
muda o modo de mesclagem da camada para divisão, cria uma outra camada em branco, diminui um pouco o tamanho do pincel, só para a gente agora dar uma intensificada aqui nessa luz, tá? Muda também o modo de mesclagem para divisão e perfeito, a luz já está pronta. Agrupa tudo aqui, renomeia a camada como luz, pronto, perfeito. Agora que a nossa luz e o BG já está pronto, a gente vai ambientar a nossa garrafa aqui com tudo, tá? Para começar, nós vamos dar 2 cliques aqui sobre a camada da garrafa. Ele vai abrir o nosso estilo de camadas. E nós vamos vir aqui na sombra projetada aqui embaixo, a última opção. E vamos colocar a sombra aqui, ajusta relação tamanho, distância, opacidade. E aqui a gente vai selecionar a cor da nossa sombra, que vai ser a mesma regrinha que a gente fez a sombra ali do BG. Não coloca o preto 100%, mas quase que no preto. E aqui é só a gente fazer os ajustes em relação à posição da luz ali certinho, tá? Aumenta um pouco a distância do tamanho também. Coloca um pouco de ruído, inclusive já tinha. Deixa eu dar um zoom aqui para eu ver melhor. Colocar 2% só de ruído já tá legal. Eu acho que a opacidade dessa tá muito forte ainda. Dá para aumentar um pouco mais da distância, do tamanho. Pronto, perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui nesse maisinho e ele vai duplicar a nossa sombra, tá? E agora a gente vai colocar essa sombra um pouco mais com opacidade maior, com um tamanho menor e a distância também menor, que vai ser quase que a sombra de contato, porém não vai ser ainda a sombra de contato, porque como a garrafa é redonda, ela não encosta no chão, então não vai ter essa sombra de contato visível aqui pra gente, tá? Então a gente ajusta aqui a distância e também o tamanho. A opacidade aqui, deixa só eu ver. Ok, tá legal. Só que aqui em cima ela ainda tá passando um pouco pra cá e essa parte não é para pegar sombra. Ó. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos clicar com o botão direito aqui sobre os efeitos, criar camadas. Perfeito, ele vai separar aqui os nossos efeitos de sombra da garrafa. A gente clica em cima e cria uma máscara nesse botãozinho aqui de baixo, tá? Dá um Ctrl I e com o nosso pincel agora na cor branca, lembrando que o branco revela, o preto esconde, a gente vai vir revelando aqui somente desse lado de cá. Perfeito. E aí vamos vir aqui em cima na tampa e com o pincel a gente aumenta um pouco mais da dureza e faz esse recorte um pouco mais duro aqui para dar esse detalhezinho mais. Agora a gente revela aqui a outra camada e repete o mesmo processo. Cria a máscara, dá um Ctrl I e é só vir revelando aqui nesse lado da garrafa, tá? Pronto, perfeito. A gente já fez a sombra, só que ela ainda não ficou muito ambientada com o BG. Então, o que é que a gente faz agora? Selecionando aqui a nossa garrafa, a gente vai criar uma camada em branco em cima dela, clipada sobre ela, tá? E com o nosso pincel, nós vamos selecionar aqui a cor da sombra, tira total a dureza e aumenta bastante aqui o pincel, o tamanho do pincel, e é só vir dando uns cliques aqui desse lado da sombra da garrafa. Dá uns cliquezinhos aqui. Perfeito, aqui já tá legal. Muda o modo de mesclagem dele para multiplicação. E aí pode ver que já melhorou bastante. Olha aí, antes e depois já parece mais, já ficou mais ambientado com o nosso BG, tá? Agora a gente vai precisar fazer a luz que tá batendo aqui na nossa garrafa. Então, primeiramente, vamos criar aqui uma camada de curvas, clipar ela sobre a nossa camada e aumentar aqui um pouquinho. Perfeito, dá um Ctrl I na máscara. E agora com o nosso pincel na cor branca, a gente vai vir revelando aqui nessa parte de cá, tá? Lembra sempre de não mostrar essa luz nesse lado, que é a sombra. Perfeito, eu vou até aproveitar e eu vou criar uma outra camada de curvas, colocar ela um pouco mais escura, pra gente colocar desse outro lado aqui. Pronto, perfeito.
Agora nós vamos vir aqui na nossa garrafa novamente, vamos dar 2 cliques sobre ela novamente e vamos vir aqui em brilho interno, tá? No brilho interno a gente vai selecionar aqui a cor, vai selecionar essa mesma corzinha aqui da nossa luz que foi utilizada, que foi essa aí. Muda o modo de mesclagem aqui que não sei porque está em multiplicação. Ajusta o tamanho, tá? A opacidade também. Deixa essa primeira um pouco maior, mais difusa. Dá um OK. Vem aqui com o botão direito, criar camadas. Vem dar 2 cliques novamente sobre a garrafa e repete o mesmo processo, só que agora a gente vai diminuir bastante o tamanho, tá? Diminui bastante o tamanho e também a opacidade. Deixa aqui em 50%. Pronto, perfeito. Dá um OK. Criar camadas, perfeito. Cria uma máscara, dá um Ctrl I. Cria uma máscara, dá um Ctrl I. Com o nosso pincel, a gente vai vir aqui só revelando essa luz nesse lado de cá. Aqui embaixo aqui não pega. E perfeito. Aqui em cima novamente, com essa outra, bem revelando. Perfeito. Só que aqui para baixo essa luz não é tão intensa assim, até porque está distante. Então a gente apaga aqui embaixo. Não deixa tão forte por aqui. Para que a luz mescle ainda melhor com a nossa garrafa, a gente dá 2 cliques sobre a camada dela e na camada subjacente a gente vai arrastar aqui o slider, tá? Um pouquinho para o lado, segurando o Alt ou Option. É só ir arrastando que ele já vai suavizando e fica um resultado mais legal. Olha aí. Nessa outra não tem muita necessidade não, porque é uma luz menor e é mais dura assim mesmo. Agora, para dar um charmezinho a mais, nós vamos dar 2 cliques novamente sobre a garrafa e vir aqui em traçado. Vamos diminuir bastante aqui o tamanho, deixar em 1 pixel só. E seleciona a cor da luz de novo, novamente, dá um OK e cria novamente camada, tá? E ele vai criar essa camada por baixo. Converte em objeto inteligente, vem aqui em filtro, desfoque gaussiano. Perfeito, aumenta aqui o desfoque, deixa só eu ver aqui 1.5, já fica legal, acho que até menos, tá? 1 pixel, dá um OK, muda o modo de mesclagem para divisão, cria uma máscara, dá um Ctrl I e aí a gente vai revelando somente aqui nessas áreas onde é basicamente o reflexo da garrafa, onde as luzes estiverem mais intensas, a gente vai revelando e aí vai ficando esse efeitozinho. Lindo de bonito, pô. Olha aí, antes e depois, perfeito. Eu vou agrupar tudo aqui agora, renomear aqui como foto. Show. Só que esse BG ainda não mesclou muito bem com a nossa garrafa, então eu vou aumentar um pouco mais dessa nossa sombra aqui, 100%, vou deixar, pronto. E a garrafa eu tô achando que a saturação dela tá muito forte, ou então a gente pode fazer o seguinte, só vir aqui e aí já vai mesclar um pouco melhor as cores que não estão encaixando muito bem. Vamos ver agora, talvez um pouco mais escuro. Acho que agora chegou, viu? Agora chegou pro lugar. Vou dar um Ctrl S aqui, inclusive se tu estiver fazendo o estudo aí, já dá um Ctrl S, não esquece não, pô. Agora a gente vai vir aqui nos nossos arquivos, que vão estar tudo aí na descrição, tá? Já disse, repetir aqui, né? Porque vai que tu esqueça. Vamos abrir aqui essa folha, infelizmente ela não tá em PNG, mas a gente vem aqui com a nossa seleção mágica, de varinha mágica, e é só vir aqui selecionando que o Photoshop já vai fazer todo o trabalho, que é um recorte bem simples de fazer. Faltou aqui. Pronto, perfeito, converte em objeto inteligente e joga aqui para dentro do nosso arquivo, tá? Dá um Ctrl T aqui, ajusta o tamanho dele e a gente rotaciona. Eu vou posicionar essa aqui um pouco maior nessa posição, dá um Ctrl J, Ctrl T, ajusta novamente o tamanho,
Essa eu vou deixar nesse cantinho aqui. Ajuste aqui mais, rotaciona um pouco mais ela para não ficar muito parecida com a outra. Ok, tá legal aqui. Dá um Ctrl J novamente nela. Ctrl T, ajusta o tamanho, diminui mais um pouco. E eu vou jogar essa aqui em cima, um pouco em cima do texto aqui, que já tá legal. Pronto. Agora nessa primeira folha aqui, a maior, nós vamos vir aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Aumenta bastante o desfoque dessa aqui, porque como ela tá na frente, ela tá mais próxima da câmera, então se chegar mais próximo da câmera vai estar desfocado, tá? Então, aumenta aqui bastante o desfoque, aqui já ficou legal. Vamos vir aqui nessa outra, ela também vai ter um desfoque, só que vai ser um desfoque mais de leve, bem pouco mesmo, bem suave esse desfoque dela aqui. Só, deixa eu ver, um pixel, pronto, perfeito, e essa outra não vai ter desfoque nenhum. Agora, nós vamos vir aqui nessa menorzinha, dar 2 cliques sobre ela, vamos vir aqui em sombra projetada, tá? E vamos ajustar aqui a sombra dela. Como ela tá mais próxima, a sombra dela vai ter um tamanho menor e uma opacidade maior, tá? Aqui, só que como ela tá também longe da luz, a opacidade dela também não pode ser tão alta assim. Lembra sempre de direcionar a sombra para o outro lado da luz. Se a luz está vindo de cá, a sombra tem que ficar para o lado de cá, não para o lado de cá, tá? Então, sempre seguindo essa linha aqui da luz, tá? Vamos vir nessa outra aqui agora, dá 2 cliques sobre ela, cria uma sombra projetada. Agora lembrando, ó, a luz está vindo daqui, esse é o ponto da luz, a luz segue para cá. Então, a gente vai arrastar mais para cá para baixo, ajusta o tamanho e a opacidade também. Só eu ver aqui. Nessa outra não tem tanta necessidade da gente colocar, porque nem vai aparecer a questão do desfoque aqui, tá? Ou do desfoque da sombra, porque a sombra vai ficar aqui para trás, então não faz tanto sentido a gente colocar não. Eu vou abrir um filtro de câmera RAW, como de Shift A, nessa nossa folha, em todas, para que a gente possa ambientar ela com o nosso BG, tá? Como o nosso BG é um BG bem mais escuro, nós vamos aqui escurecendo mais, aumenta bastante a claridade, que ele dá uns detalhezinhos legais, mesmo estando desfocado. E não tem tanto sentido a gente colocar. A saturação ainda ficou muito forte. Volta aqui novamente, vim aqui na saturação, tira bastante aqui, 30%. Acho que ainda tá muito, hein? Pronto, acho que agora chegou mais pro lugar. Eu vou tirar um pouco mais dos verdes, que tá muito forte ainda. Agora encaixou melhor. E aí a gente vai clicar aqui sobre o nosso efeito, segurando o Option ou Alt, a gente clica em cima e arrasta, ele vai duplicar, arrasta aqui para essa outra folha, só que pode ver que agora ele já ficou um pouco escuro demais, mas tá legal. Arrasta aqui para essa outra também, pronto, perfeito. Essas cores ainda não estão mesclando, tá? Então eu vou fazer um passo mais rápido. A gente vem aqui na cor do nosso BG, duplica ela aqui segurando o Alt, clipa ela sobre a nossa camada, vem aqui em matriz ou cor, deixa eu ver, vou colocar em matriz e aí é só ir ajustando na opacidade. Pronto, 30% aqui, duplica ela para cá para baixo também e nessa outra aqui de cima. Pronto, perfeito. Agora para a gente conseguir mesclar ainda melhor, deixa só eu agrupar aqui para ficar tudo certinho. Agrupar aqui como folhas. Para a gente ambientar ainda melhor, nós vamos pegar aqui essa sombra que a gente fez no BG, vamos arrastar ela aqui para cima. Deixa eu ver se eu arrastar ela para cima de tudo. Pronto, acho que já ficou melhor, tá? Ó, já ficou bem melhor. Vou agrupar aqui como vinheta. Pronto, perfeito. Qualquer coisa a gente pode até diminuir um pouquinho mais a intensidade. E podemos também fazer um detalhezinho aqui nessas folhas, tá? Vamos vir aqui,
e nessa primeira folha aqui, a maior, que está bem escondida, a gente vai criar uma curva, tá? Clipada sobre ela e aumenta bastante aqui a claridade dela. Dá um Ctrl I e com o pincel agora na cor branca, a gente vem dando os cliques aqui somente na ponta dela, que é onde a luz pega, tá? Só para dar esse detalhezinho a mais. Olha aí, sem, com, tá? Vamos fazer isso, esse processo em todas. Pronto, tá ótimo aqui já. E a gente já praticamente finalizou. Só para a gente realmente finalizar tudo de uma vez, a gente dá um Command Shift Option E, tá? Converte a camada em objeto inteligente, abre um Camera Raw e agora só dá aquela ambientadazinha legal aqui, mexer nas cores. E aqui essa parte vai muito do seu gosto, tá? Só tenta não colocar demais os efeitos, porque senão vai acabar estragando com o seu post. Colocar aquele granuladozinho, delay e a nossa vinhetinha que não pode faltar. Ok, olha aí, antes e depois da ambientação. E esse foi o resultado final da nossa aula. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Comenta aí abaixo o que é que vocês achou. Se tiver alguma sugestão de aula, de alguma outra coisa relacionada a posicionamento, a prospecção, o que seja relacionado à nossa profissão, se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo aqui no canal, fala aí nos comentários que eu posso estar trazendo aqui para vocês, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado e até a próxima.